É o capítulo 17, que estaremos lendo de Atos dos Apóstolos. Vai estar também no telão para você acompanhar. Esse texto, de versículos de 1 a 9, você pode ler aí na sua Bíblia também, se assim preferir. É um texto onde Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica. Vamos ler, eu vou ler, então os irmãos poderão acompanhar aí na sua Bíblia. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta manhã. Meus irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito interessante porque faz parte de um conjunto de textos ou um conjunto de episódios que acontecem ou que aconteceram com Paulo e Silas. Você vai observar que um pouco antes, no capítulo 16, Paulo ele vai pregar em alguns lugares importantes. E ele, primeiramente, tem uma visão em Troade. E nesta visão, acontece que ali ele vê Deus falando através da visão de um homem macedônio, pedindo para que eles passassem a Macedônia e ajudassem ali aquele povo na pregação do Evangelho. Se você lembrar, da semana passada, nós falamos na semana passada que Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em algumas regiões, porque o Espírito Santo não deixou. Naquele dia, na semana passada, nós falamos justamente que o crente deve estar submisso à orientação do Espírito Santo para que ele possa pregar o Evangelho onde Deus manda pregar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo ele queria pregar em um lugar, Deus não deixou. Depois ele falou, então vou pregar naquele outro lugar. Deus também não deixou. E à noite ele tem a visão onde Deus fala para ele, vai pregar na Macedônia. E a partir daí ele passa para a Macedônia. E a Macedônia, na verdade, estava lá a igreja de Tessalônica. Pois bem, se você observar também, enquanto Paulo está nessa trajetória de ir para a Macedônia, ele está em Filipos, e ali acontece a conversão de Lídia, aquela vendedora de púrpura, aquela mulher importante no ministério apostólico. Por quê? Porque aquela mulher hospedava os crentes na sua casa. Era uma mulher de posses. A púrpura naquela época era um tipo de tinta usada em tecidos, e os tecidos eram muito caros, e aquela mulher tinha realmente uma condição financeira muito boa. Então aquela mulher, ela hospedara Paulo e algumas outras pessoas na sua casa, quando eles passavam por lá. Mais à frente, seguindo a história, você vai ver Paulo também repreendendo o demônio da adivinhação de uma jovem, de uma mulher. Então, ali também Paulo começou
a ter a antipatia de algumas pessoas. Por quê? Porque ele estava acabando com o lucro de algumas pessoas. Então tudo isso vai acontecendo. Paulo então é preso junto com Silas, e na prisão acontece aquilo que você também já sabe. Após terem sido açoitados, isto é, levado uma quarentena de açoites menos uma algumas vezes, já estava com as suas costas e o seu corpo, os seus corpos todos marcados. Se você observar na leitura do texto do capítulo 16, após a conversão do carcereiro, o carcereiro lavou os vergões dos açoites, isto é, as marcas que estavam nos seus corpos. Então cuidou deles, das feridas deles. Então eles são presos, e na madrugada eles estão lá louvando ao Senhor, mesmo presos, mesmo passando por lutas, mesmo com as costas toda dolorida, não é? Com marcas, com sangue e tudo mais. Mesmo assim, eles estavam lá louvando ao Senhor. E de repente, então, eles pregam para aquele carcereiro, porque as portas se abrem e o carcereiro ia tirar a própria vida. Essas são as histórias que vocês já conhecem. Então, de repente, agora aquele carcereiro é convertido pelo Espírito Santo, ele e toda a sua casa é batizado. E agora então Paulo e Silas, eles chegam a Tessalônica, isto é, chegam àquele lugar onde as pessoas estavam precisando da ajuda de Paulo e Silas. É justamente o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Mas observe que coisa interessante. Deus queria que eles fossem para a Macedônia, mas ao longo do caminho até chegar à Macedônia, Deus também os usou para abençoar outras vidas. A do carcereiro, a dessa jovem, a de Lídia. Então Deus, Ele não pede viagem, não é? Ele envia os seus filhos para algum lugar, mas no caminho, é claro que você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de abençoar as pessoas. Então tudo isso acontece com Paulo e Silas. E agora eles chegam, no texto que nós lemos, eles chegam a Tessalônica. Observe que Paulo, vocês sabem que ele tinha dupla nacionalidade. Paulo também era judeu. E Paulo, sempre que chegava numa cidade, ele procurava as sinagogas. Por quê? Porque as sinagogas eram o lugar onde o povo se reunia, os judeus se reuniam para o quê? Para estudarem a lei, para estudarem a palavra. E Paulo sempre procurava as sinagogas para que lá ele pudesse também, quem sabe, ter a oportunidade de ensinar a palavra. E acontece isso aqui, se você observar o versículo 2 que nós lemos, diz que Paulo, segundo o seu costume, olha, então Paulo estava acostumado a ir nas sinagogas todos os sábados, e ele por 3 sábados, ele estava lá falando das Escrituras. Por 3 sábados consecutivos, Paulo orientou dentro da sinagoga de Tessalônica, tá? E ele expôs ali o Evangelho de Jesus. Observe que interessante, irmãos. Na sinagoga se lia as leis. Na sinagoga se falavam apenas do Pentateuco. Quando muito, eles liam alguns profetas. Mas, na verdade, nas sinagogas não era pregado Jesus morto, ressuscitado, aquele que foi crucificado. Não, nas sinagogas não tinha isso. Mas Paulo, quando vai à sinagoga, ele começa a falar de Jesus. Ele começa a pregar o Evangelho de Jesus. E aí ele diz que expondo, versículo 3, e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E ele começa a falar então que esse Jesus era, na verdade, o Filho de Deus. Bem, esse é o contexto. Essa é a situação histórica que estava acontecendo naquele momento. E o que vamos falar hoje com os irmãos? O nosso tema hoje é transtornando o mundo. Você viu na leitura que aqueles crentes foram colocados, como Jason e outros, diante das autoridades, tá bom? E foram chamados de pessoas que estavam transtornando o mundo. Olha bem que interessante. Os crentes estavam transtornando o mundo.
Será que de fato estava transtornando o mundo de modo negativo? Porque para os judeus daquele momento, estavam achando que aquele povo estava errado por pregar Jesus como rei. Porque para eles viviam sob a lei e eles não criam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Este povo das sinagogas eram os judeus ainda não convertidos. Haviam também lá naquele meio os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles judeus convertidos, mas que ainda viviam sob a lei. Por quê? Porque os judaizantes, apesar de acreditarem, de crerem que Jesus era o Cristo, eles ainda achavam que era necessário cumprir a lei no que dizia respeito à circuncisão. Para os judaizantes, era preciso a circuncisão, mas também crer em Jesus. Então, na verdade, eles estavam achando que precisavam ainda fazer alguma coisa para que pudessem ser salvos, porque a circuncisão era, na verdade, um rito de iniciação para que o povo pudesse fazer parte do povo da aliança. Isso foi instituído por Deus lá atrás em Moisés. Pois bem, agora então, aquele povo é chamado de um povo que estava transtornando o mundo. Meus irmãos, esse título de transtornadores do mundo é muito importante que eu e você também tenhamos esse título hoje. Mas por quê, pastor? Porque hoje nós precisamos influenciar este mundo. O que nós observamos, o que os judeus estavam chamando de pessoas que estavam transtornando o mundo, na verdade, o que eles estavam fazendo é falar do amor de Deus para as pessoas. E se de fato for preciso que nós sejamos chamados de pessoas que estão transtornando o mundo por pregar o evangelho do Senhor Jesus, que sejamos chamados assim. O problema, irmãos, é que nós precisamos influenciar o mundo ao qual nós estamos inseridos. Porque se eu estiver inserido numa comunidade, numa sociedade, em um grupo qualquer que seja ele, e eu não estiver fazendo diferença, é sinal que eu não estou cumprindo o ID de Jesus. É sinal que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é que eu e você possamos realmente transformar o mundo. Aí eu vou mudar a palavra transtornar por transformar. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, diz o que lá nos primeiros 2 versículos? E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu e você não podemos nos conformar com este mundo. O que Paulo e Silas estavam vivendo é que eles não estavam se conformando, isto é, eles não estavam ali para tomar a forma dos judeus, eles não estavam ali para continuar vivendo na forma mundana, porque eles foram transformados. E nós um dia fomos transformados para transformar outros. Agora, meus irmãos, se eu e você não estivermos sendo usados pelo Senhor para transformar outras vidas, para que nós existimos? Para que nós estamos dizendo que somos cristãos? Porque de fato nós precisamos sim transformar. Então, através de uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Uma mente que agora tem a mente de Cristo. Uma mente que agora tem os pensamentos de Cristo no seu coração. Uma mente que agora pensa em salvação de vidas. Não pensa só em si mesmo. Lembra do texto que eu li do Salmo? Onde Davi se achava? Pois bem, agora não é mais só nós. Agora eu não posso me importar, agora eu tenho uma mente transformada. Então agora eu não posso mais valorizar só a minha salvação. Mas a Bíblia diz que aquilo que você recebeu de graça, você tem que fazer o quê? Cobrar, não é isso para as pessoas? Vender.
Não, dá de graça. Irmãos, você recebeu salvação e foi de graça. Por que não retribuir agora para as pessoas, também distribuindo isso de graça para aqueles que necessitam? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos realmente em algum lugar, numa sociedade ou na igreja, e não estamos transformando nada. Aí Jesus vai falar sobre a mesma coisa. Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, não é isso? O sal da terra para quê? Para transformar uma coisa sem sabor em uma coisa saborosa. Nós somos a luz do mundo, para tirar a escuridão deste mundo, para chegar no lugar e as trevas irem embora. Paulo e Silas, quando chegavam em algum lugar, as trevas batiam em retirada. Observe que aí, tem vários textos aí, vários episódios onde você vai ver isso. A própria cura da mulher adivinhadora, da jovem que adivinhava, era trevas e de repente a luz chegou e ela foi liberta. O carcereiro era trevas, a luz chegou, as trevas foram embora. Isto é, Paulo, onde ele andava, ele transformava vidas. Pastor, mas era ele? Não, era o Espírito Santo através dele. Meus irmãos, nós não somos crentes para nós mesmos. Nós somos chamados para ir ao mundo e para transtornar esse mundo mesmo. Pastor, mas tem a ver a questão de transtornar o mundo? Por que tem a ver? Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Muitas vezes nós somos inoportunos. Muitas vezes as pessoas vão achar que nós estamos transtornando mesmo, causando tumulto talvez. Mas é importante saber que a nossa vida precisa transformar alguma coisa. Aonde você chega, precisa haver transformação. Precisa haver transformação. É interessante a comparação. Lá em casa, né, tem, os irmãos que já foram lá várias vezes, tem lá um gramado, né? Eu não sou jardineiro, então não sei cuidar de grama. Mas tenho feito lá mais ou menos alguma coisa. Não morreu até agora, pelo menos, a grama. Mas, nesse tempo que estava seco, né, meses aí atrás, que demorou a chover, né, da última vez, você ter uma ideia, já tem mais de 3 meses que não precisa podar a grama. Porque agora que depois que vieram essas chuvas, mas antes a grama estava toda seca. Se eu acendesse um fósforo lá, ela ia pegar fogo todinha. Se eu quisesse acabar com a grama, era fácil nesse tempo. Era só botar fogo. Nos tempos que estava ventando, botava fogo e acabava com tudo. Você já deve ter passado aí, quem vai daqui a Itaperuna, por exemplo, né? Passa em alguns lugares que pegou fogo no morro todinho. Né? É só uma fagulha na palha seca e pega fogo em tudo. Mas, quando vem a chuva, tem um texto muito interessante, né, de um dos profetas, que fala, inclusive uma canção da Ana Paula Valadão: ao cheiro das águas brotará. Não é uma canção muito linda, né? Ao cheiro, olha bem, não é as águas só não, ao cheiro. Só um orvalho caindo já faz brotar. Se você for lá em casa, a grama está verdinha. Daqui a pouco eu vou precisar podar, não é? Cortar. Por quê? Porque vai crescer. Mas estava seco. Até bem poucos dias estava seca. Meus irmãos, nós somos esse orvalho. Nós somos esta água, esta chuva seródia, que a Bíblia fala. Que onde você chega, tem que trazer vida. Aonde você chega com o Evangelho, tem que brotar ali ramos novos. Tem que trazer vida para aquela palha seca. Você se lembra do texto lá de Ezequiel, quando fala do vale de ossos secos? Pois bem, lá em Ezequiel, quando ele fala sobre isso, ele manda o profeta profetizar sobre um vale de ossos secos, Ezequiel 37. E quando ele manda profetizar, diz o texto que os ossos estavam sequíssimos. Não estava só seco, estavam sequíssimos. Isto é, estava tudo já esfarelando, quebradiço.
Era um monte de ossos. Se você fosse bom em quebra-cabeça, você não ia conseguir montar aqueles esqueletos de novo, nem que você fosse muito bom de quebra-cabeça. Mas de repente, após o profeta falar do amor de Deus, profetizar vida, é o que Deus mandou ele fazer, profetiza a vida sobre esses ossos secos. E aqueles ossos, você lembra do texto? Começou a ouvir um grande barulho de osso encontrando com osso. Imagina um tec, 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 aquele negócio, deve ter sido um barulho, né? Ensurdecedor. Lembre-se que é uma visão, tá, gente? Isso não aconteceu de fato, é uma visão de um vale de ossos secos, tá? Mas se fosse real, se fosse algo que aconteceu, né? Nós poderíamos observar um barulho. Imagina cada osso se ligando ao seu próprio osso e montando vários esqueletos de novo. E dali surgia numerosa multidão. Meus irmãos, lá na sua casa talvez tenha ossos secos. Lá na sua família talvez tenha ossos secos. Lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, talvez tenha ossos secos. E talvez esses ossos estejam todos quebrados, bem seco. Mas se você começar a profetizar vida, se você começar a derramar essa chuva, esse cheiro das águas, sabe, pode trazer vida novamente. Por isso, nesta manhã, eu não me preocupei aqui em trazer algo dividido de um sermão de pontos para você, mas de trazer para você e para mim algo que nós precisamos ter motivação no nosso coração de transtornar este mundo de verdade com a nossa vida, com a nossa palavra, com as nossas ações. Onde eu estiver, onde você estiver, não pode, os ossos secos não podem continuar secos, sabe? A grama não pode continuar seca, porque senão pode vir o fogo e consumir, e aí não tem mais jeito, sabe? Precisamos sim ser canal de bênção para as pessoas. Observe que quando Paulo e Silas começam a pregar, eles foram chamados de pessoas que estavam transtornando. Aqueles que estão fazendo alvoroço, chegaram aqui. Aqueles que estão falando desse Jesus que tem um novo rei, estão contra César. Eles não estavam contra César. Eles estavam contra a idolatria, eles estavam contra a falta de esperança, contra a falta de fé, eles estavam contra a morte, porque eles estavam ali pregando vida. Meus irmãos, que eu e você, aonde quer que nós estejamos, nós sejamos sim aqueles que proclamam vida, aqueles que têm cheiro de vida para a vida, isto é, que eu e você possamos exalar o bom perfume de Cristo, aquele que Paulo falou lá para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 2, é preciso ter esse cheiro de vida para a vida, porque aí onde você estiver, as pessoas vão respirar vida, isto é, vão olhar para você, vão olhar para mim e falar assim, olha, eu quero ter essa alegria que tem em fulano, eu quero ter esta paz que tem o irmão ciclano, eu quero ter esse Jesus que faz tanto bem para a irmã fulano de tal, sabe, é assim que as pessoas precisam nos ver, não dá para viver no anonimato, já passou o tempo da igreja viver no anonimato, a igreja precisa agora voltar a ser testemunha, e a pregação do evangelho é a única maneira de você testemunhar de Jesus. Observe, meus irmãos e irmãs, que o testemunho é algo muito importante na vida do crente, e aqui você vai observar que Paulo e Silas, eles pregaram naquela igreja, depois foram para Bereia e continuou o seu ministério, e muitas pessoas foram realmente abençoadas por Deus. Então que você e eu sejamos um canal de bênção, que possamos até ser chamados daqueles que estão transtornando o mundo, não importa, mas que você e eu sejamos luz nesse mundo que ainda vive nas trevas. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma,